Então, fizemos aí o exemplo 5. Putz, grila, hein? Exemplo 5 está feito. 9h36. Bom, dá tempo. Bom, o que acontece aí? Então, eu preciso, né? Eu preciso. Agora vai. Agora eu preciso do quê? Eu preciso colocar. Porque a tensão RL, até o que a gente viu só com diodos, né? Só com diodos e tal, ele fica uma tensão contínua. A tensão é contínua. Por que é uma tensão contínua? Porque ela não muda o sentido, né? Então a tensão na carga, na tensão no RL, eu não tenho mudança de sentido de corrente, é sempre no mesmo sentido. Porém, ocorre o quê? Eu vou, eu vou ter uma muito oscilante essa tensão. E eu não posso aplicar essa tensão muito oscilante desse jeito nos meus circuitos, né, eletrônicos. Eles não podem, eles têm que ter corrente contínua mesmo, igual de pilha, não pode variar muita coisa, entendeu? Aí, o que a gente faz aí para deixar a coisa um pouquinho melhor? A gente usa um capacitor, que é um filtro. Lembra que a gente falou de usar um filtro? E tá aqui, ó, justamente este cara aqui, ó, é um filtro capacitivo, tá bom? Então, em paralelo com o RL, eu vou utilizar esse filtro capacitivo. O que faz o capacitor? Deixa eu ver se tem aqui. O capacitor, ele consegue armazenar, né, a tensão em cima dele. Então, ele armazena a tensão nele e ele vai liberando aos poucos. Então, esse cara aqui, ele não gosta que a tensão em cima dele varie, tá? Então, o que faz esse filtro capacitivo? Ele simplesmente armazena os elétrons quando eu tenho um semiciclo positivo, e quando a tensão baixa, ele começa a fornecer então os elétrons dele para o meu sistema. Então olha só o que vai acontecer, ó. Então esta onda pontilhada, né, esta onda pontilhada é o nosso sinal retificado, onda completa, né? O que vai acontecer com o capacitor? Então, o capacitor ele vai se carregar, vai se carregar, vai se carregar. Na hora que o meu sinal onda completa começar a cair, aí o capacitor começa a fornecer corrente. Até quando? Até que a minha tensão, novamente, ela seja maior. Aí eu carrego o capacitor. Então, eu tenho aí um ciclo, né? Então, até aqui. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Então aqui eu tenho um ciclo de carga. E aí depois eu tenho um novo ciclo aqui, que é o ciclo de descarga do capacitor. Quem está alimentando o meu circuito nesse ponto aqui? É o capacitor que está se descarregando. E aí o que acontece? Eu tenho um novo ciclo de carga aqui, né? E outro ciclo de descarga, que é o capacitor que vai estar alimentando. E aí vai se repetindo, né? O que acontece? Quando a gente observa aqui, eu tenho uma tensão média final, né? Que é esse valor aqui, praticamente por conta do capacitor. Então, o capacitor, uma das coisas que ele faz é elevar a tensão média. Porque só, só pensando no sinal onda completa, ele ficava mais ou menos por aqui, a minha tensão média, né? Quando você colocou o capacitor, foi lá em cima. Mas ele continua aí tendo uma tensão de ripple. Ripple em inglês é oscilação. Ele continua tendo uma tensão de oscilação. Essa tensão de oscilação, o ideal é que seja minimizada a zero. Ela depende muito do que? Ela depende da carga, tá? E do capacitor, do produto, tá bom? Então, cadê? Ó? A tensão, o ripple lá, ó. Então, o ripple, ele é a tensão média
que você tem, né, depois da filtragem, vezes a frequência, perdão, VMF é a tensão média depois da filtragem. O F aqui embaixo é a frequência, RL é, é o resistor de carga e o C é o valor do capacitor. Então, com essa equaçãozinha aqui, eu consigo obter, né, esse valor de pico a pico aqui do Ripple, né, o valor de pico a pico do Ripple. E o meu VMF, cadê o VMF? Cadê o VMF? Ó, o VMF a gente deixa na metade dessa tensão de pico aqui, né? Então vamos supor, eu coloquei essa tensão de pico aqui, vamos supor, né, que essa tensão de pico seja 2 volts. Então, ó, deixa eu colocar aqui, cadê o lápis? Então vamos supor que esse VR aqui, né, eu consegui que ele seja 2 volts. Quanto que é a tensão média após a filtragem? Eu vou colocar ele aqui na metade do VR, ó. E como eu tenho o V2 de pico, esse cara vai ser o V2 de pico menos metade do VR. Tá bom? Seria aqui, por exemplo, se esse cara aqui fosse, por exemplo, 15. Se esse cara fosse 15, né? A tensão média depois da filtragem seria 15 menos 1 seria 14 volts, tá? Então, se o meu vetor de pico. Então, essa que é a ideia aí. O que ele quer aqui, então? Exemplo 6. Projetar uma fonte de alimentação com tensão de alimentação 220, 60 Hz. Tensão média de saída de 5 volts, com ripple de 0,1, para alimentar um circuito que tem resistência de entrada equivalente a 1 kHz. Utilizar retificador em ponte. Agora o negócio pegou tudo, né? Pegou tudo. Então pegou tudo aí. Então vamos pegar um shapezão aqui. Tá. Professor, depois você vai disponibilizar esse material? Opa, vou sim. Vamos lá. A tensão média tem que ser 5, né? 5 volts com ripple de 0,1, tá? Para alimentar um circuito tem resistência de entrada equivalente a 1 kΩ, né? Então, vamos levantar os dados aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente pega é os dados. Então, V1 RMS. O valor V1 RMS é 220 volts, né? Posso até colocar aqui que ele é 60 Hz, mas não é um dado, agora não é um dado interessante, né? Mas vou colocar aqui, tensão média na saída, né? Então, depois da filtragem. Então, VMF, a tensão média depois da filtragem é 5 volts. 5 volts. Tensão de ripple, né? O meu VR, ele é 0,1 volts. Né? Para alimentar um circuito que tem resistência de entrada, então o meu RL é igual a 1 kΩ. Tá? Beleza. Então, é o seguinte, então. O que ocorre aí? Vamos lá, deixa eu ver se eu pego esse cara aqui, apesar da gente... esse cara é interessante, ó. Então, vou pegar aqui ele. Né,
Isso também é tipo aqui uma fórmula, né? E que mais que é interessante aqui? Essa onda aqui é interessante, então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar essas coisas. Comentar, apagar. Vou pegar esse cara aqui, esse cara é legal para a gente poder aqui pensar. Então tá aqui, ó. O que ele diz lá? Ele diz que o VR, né, o Ripple, ele quer que seja 0,1 volt, né? Então meu Ripple ele tem que ser 0,1 volt. A minha tensão aqui, ó, VMF, ele quer que seja 5 volts. Então, o que é o meu V2 de pico aí, ó? O que é o meu V2 de pico? Meu V2 de pico é o quê? A tensão média após a filtragem, mais metade do VR. VR sobre 2. Concordam? Tudo bem? Isso aqui é aproximado, viu? Não é exatamente, mas é aproximado. Tá? Então, ó, meu VMF que eu preciso é de 5. Mais o VR é 0,1. Dividido por 2, tá bom? Então, o que eu preciso aqui? Esse cara, vou usar calculador aqui só para, né? Então, eu tenho 5,1, 2, vou dividir 0,05 mais 5,05. 5,05 volts, tá? Então, 5,05 volts. Esse é o V2 de pico que eu preciso. Ora, consequentemente, esse cara aí vai até cair né, vai cair no nosso... Opa! Vai cair no nosso arredondamento aí, né? O que é o meu V2 RMS? Meu V2 RMS, ele é o V2 de pico, dividido por raiz de 2. Bateu aí, beleza? Lembraram disso? Ok, então, ó. Então, opa, deixa eu colocar aqui que é um V2 de pico, tá? Então, meu V2 de pico é 5,05. Dividido por raiz de 2, né? Dividido por raiz de 2. Então, quanto que vai dar o meu V2 RMS? Então, tá aqui, ó, 5,05, tá aqui raiz de 2, dividiu 3,57. Vou colocar, ó, vou arredondar aqui 3,6, tá? Isso. 3,57 volts. Com isso aqui a gente vê o trafo, né? Então, o que eu vejo no meu trafo? Meu transformador, né? Trafo é apelido carinhoso de transformador, tá? Eu sei que a relação de espiras N1 sobre N2 é igual à tensão V1 sobre a tensão V1 RMS dividido, né, por V2 RMS, né?
Então, o que eu tenho? V1 RMS. Ó. Esse transformador aqui tá, ó, 220. Então, eu tenho lá que ele é 220 volts, dividido pelo V2 RMS, 3,57. Então, isso vai dar uma relação de espiras, né? 3,57, 220, então, vamos trocar de lugar e vamos dividir, né? 61,61. Isso aqui vai dar, então, 61,61. Isso aqui é o quê? É relação de espiras. Isso aqui tem que ser N1 sobre N2, tá? Então, o que acontece? Se eu tiver 10 espiras em N2, N1 vai ter que ser 61 vezes, ou seja, vai ter que ser 600 e pouco, tá bom? Então, essa aqui, eu não tenho mais, né, como o meu problema, né? Então, o meu problema aqui, ó, ele não falou qual que era o número de espiras do transformador, tá? Então, como ele não falou qual é o número de espiras do transformador, né, a gente vai ficar só na relação. Tá bom? Então, isso aqui é um outro caso aí. Então, mas eu tenho aqui. Agora, o que eu vou precisar saber? Eu vou precisar saber o capacitor, tá bom? Então, vou aqui, o capacitor. Então, a minha tensão VR, né, a tensão de Ripple, vai ser a tensão média depois da filtragem, então, ó, tá aqui, tensão média depois da filtragem, dividido pela frequência, dividido por F, vezes a resistência RL, vezes o capacitor. Agora, olha só, é o seguinte, ó, essa é a frequência que chega no capacitor, tá bom? Então, o que acontece? Se de 0 até T, eu tenho o período equivalente a 60 Hz, ou seja, 16,6 milissegundos. Só que aqui, ó, o que acontece? O meu T aqui mudou, né? Então esse cara aqui, ele tem o dobro da frequência. Na realidade, ele é 120 Hz. Por quê? Porque ele chega aqui, o meu período caiu pela metade. Isso quer dizer que a frequência dobrou. Então a frequência não é mais 60 Hz aqui, ela é 120, né? Então o que eu tenho aqui? O que é o meu daqui eu vou querer saber o meu capacitor. Então, meu C do capacitor, ele passou para lá, né? E o VR passa para cá. Então, é a tensão VMF, é a tensão média depois da filtragem, sobre a frequência, vezes o RL, vezes o quê? O VR. Tá? Então, tensão média após a filtragem, 5. Frequência, 120. Então, aqui lembrando que o meu retificador é onda completa. Vezes o RL. O RL é 1K, ou seja, 1000 ohms. Vezes o VR, que é 0,1. Então, capacitor nosso, ó, ele vai ser. Então, vou apagar isso aqui. Vamos colocar aqui, ó. Então, eu tenho 5, entra com 5 lá. Aí embaixo eu tenho 120. Eu já fiz o cálculo. Então, 120, enter. 1000, enter. E ponto 1, enter. Aí multiplica, multiplica e divide. Então, ó, ele deu 4,166 vezes 10 a menos 4. Tá bom? Menos 4, menos 5, menos 6. Então, esse cara aqui, ó, né, a gente não costuma deixar ele em vezes 10 a menos 4, tá? Então, ou a gente coloca ele em mili ou coloca ele em micro, tá? Então, isso aqui é 0, cadê? 416, 41667
milifarad, que é também igual a 417 microfarad, tá? Microfarad. Então, ou vale essa, né? Ou essa aqui. As duas são válidas aí. O que a gente não costuma deixar é aquele valor. Então, esse é o valor do capacitor. Então, temos o capacitor, temos a relação, tal. Beleza, está feito. É isso aí. Tá? Nosso problema era ter um capacitor. Beleza, turma? Dúvidas? Facinho, né? E hoje nós matamos então a apostila. Eu tenho que deixar um exercício para vocês, né? Porque na semana passada vocês não fizeram, só fizeram um outro, né? Mas é isso aí. Tem que ter, senão não é como é que guarda, né? Você tem que fazer. Isso aí então, pessoal. Um abraço a todos, tá? Espero que tenham aproveitado a aula aí.